boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfa. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de fenômenos térmicos. E na aula de hoje o nosso assunto é descrição macroscópica de um gás ideal. Bom, já que o nosso assunto é gás, a gente precisa entender quais são as propriedades de um gás, né? O que é um gás? Bom, então um gás, o gás é o quê? O gás ele ocupa uniformemente o espaço de um recipiente. Logo, nem a pressão e nem o volume são fixos. É muito importante a gente ter essa informação na cabeça, tudo bem? Porque justamente como o gás, ele ocupa a forma total, né? Ele ocupa a forma do recipiente em que ele está. Então, por consequência, a gente sempre vai ter uma pressão e um volume não fixos, tudo bem? Então, não são fixos. Bom, só que aqui, a gente vai trabalhar com um gás com pressão P, uma temperatura T, um recipiente de volume V, tudo bem? A gente vai trabalhar com essas letras agora. E vale dizer o seguinte, a equação que relaciona esses termos é chamada equação de estado. Só que essa equação de estado ela pode ser bem complicada, tudo bem? Só que a gente pode considerar um gás mantido a uma pressão muito baixa, ou uma densidade baixa. E a equação, nesse caso, fica relativamente simples. Porque quando a gente trabalha dessa maneira, a gente diz que esse gás é um chamado gás ideal, tudo bem? E vale dizer que a maioria dos gases em temperatura ambiente e pressão atmosférica se comportam como um gás ideal, aproximadamente como um gás ideal, tudo bem? Agora, já que a gente está falando de gás ideal, vamos ver o que é um gás ideal, né? Então, continuando, vamos lá. Um gás ideal, ele é constituído por um conjunto de átomos ou moléculas que se movem aleatoriamente, não exercendo força de longo alcance um sobre o outro e ocupando uma fração insignificante do volume de seu recipiente. Agora, isso daqui é importante notar nesse finzinho aqui, pode gerar confusão, porque a gente fala, ó, ele ocupa todo o espaço do volume do recipiente em que ele está. E aqui a gente vem e diz, olha, ele ocupa uma fração insignificante do volume. O que isso quer dizer, na verdade? Como o gás ele tem as moléculas mais espaçadas, o que a gente está dizendo é o seguinte, apesar dele estar em todo o volume, ocupando todo o espaço do recipiente, a maior parte do espaço desse recipiente não tem moléculas de gás, né? E você encontra mais espaço sem as moléculas do que com as moléculas. E é por isso que a gente diz que ocupa uma fração insignificante do volume do recipiente, tudo bem? Bom, continuando, o que a gente vai dizer? Agora vamos para uma próxima folha. O que a gente vai dizer agora? A gente expressa a quantidade de gás em número de moles, tudo bem? O mol ela é a massa de uma substância que contém o número de Avogadro, né? Para quem não se lembra, o que é o número de Avogadro? O número de Avogadro, que a gente vai chamar aqui, vermelho não, que a gente vai chamar aqui de Na, tudo bem? Na, dessa maneira aqui, isso daí vai ser igual a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, tudo bem? Esse número bem grande aqui é o nosso número de Avogadro. E o número de mol, que a gente vai denotar por N, um N minúsculo, ele se relaciona com a massa de uma amostra pela seguinte equação. Nós vamos ter que N igual a massa da amostra dividido por hemão. Bom, o que é esse hemão? O hemão ele é a massa molecular da amostra. Geralmente ele está em gramas por mol, tudo bem? O N aqui é o que a gente tinha falado, né? É o número de mol, tudo bem? Agora, é importante a gente observar que vamos observar o seguinte. Suponha que um recipiente com gás ideal e sem vazamento. Então, nós temos um gás ideal num recipiente, esse gás ideal está contido lá sem qualquer tipo de vazamento. Para esse sistema que a gente está supondo, experimentos que já foram realizados fornecem duas informações importantes. A primeira informação é o seguinte: quando o gás é mantido a uma temperatura constante, então temperatura constante, tudo bem? A pressão, isso daqui diz que a pressão
é inversamente proporcional ao volume. Então, pressão inversamente proporcional ao volume. Estou escrevendo dessa maneira aqui, tudo bem? Então, se a pressão sobe, o volume cai, tudo bem? Isso daqui é o que a gente traz de uma lei chamada Lei de Boyle, tudo bem? Não sei se pronuncia dessa maneira, mas, bom, Lei de Boyle. A segunda informação é o seguinte: quando nós temos a pressão mantida constante, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. Então, nesse caso, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura, tudo bem? Então, flechinha para cima, porque se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Bom, isso daqui a gente traz do que a gente chama da chamada lei de Charles, e Gay-Lussac. Gay-Lussac, que eu também não sei se pronuncia desse modo o nome, né? Essas informações elas podem ser resumidas, tudo bem? Elas podem ser resumidas em uma equação de estado que é conhecida como a lei do gás ideal, tudo bem? E isso daqui é muito importante. Vamos marcar aqui, lei do gás ideal, tudo bem? O que é essa lei do gás ideal? Essa lei do gás ideal é uma lei que provavelmente não é completamente desconhecida de vocês. Provavelmente vocês já viram essa lei anteriormente, até mesmo no ensino médio. O que essa lei é? Ela é a famosa PV igual a nRT, tudo bem? Vale dizer que o T aqui, no caso, é em Kelvin, tudo bem? E o R, ele é uma constante para um gás específico, tudo bem? Agora, o que ocorre? Experimentos mostram que para diversos tipos de gases, né, quando o P se aproxima de zero, a grandeza PV igual a nRT vai se aproximando do mesmo valor de R. Por isso a gente chama de R de constante universal dos gases, tudo bem? Agora, vamos falar um pouco mais sobre isso. É importante observar as unidades no sistema SI, tudo bem? A pressão, vamos marcar aqui no SI. No SI, a pressão, tudo bem? A pressão ela é em Pascal. A pressão é em Pascal. Pascal é assim, ok? PA. E o volume, ele é em metro cúbico. Tudo bem? Nesse caso, se a gente usar essas unidades, qual que vai ser o nosso valor de R? O nosso valor de R vai ser 8,315 joules por mol vezes Kelvin, tudo bem? É dessa maneira que nós ficamos com R. Agora, nem sempre a gente vai trabalhar desse modo. Em alguns exercícios, alguns exemplos, podem ser que apareça diferente, tudo bem? Como? A gente pode ter a situação, vou até fazer de outra cor para não misturar, em que a pressão ela vai ser dada em ATM, a famosa atmosfera, tudo bem? E o V vai ser dado em litro, tudo bem? Em L. Agora, nesse caso, a gente está trabalhando com esse tipo de informação, com esse tipo de unidade, né? O nosso R, ele é diferente. Aí ele fica sendo 0,0821 litro vezes ATM sobre mol vezes Kelvin, tudo bem? Vale dizer também que a lei do gás ideal ela é frequentemente expressa em termos do número total de moléculas, N, tudo bem? E aí fica do seguinte modo, vamos ver para mais uma folha para falar sobre isso. Então, o que a gente estava dizendo, né? Que a gente pode expressar em termos do número total de moléculas. O número total de moléculas a gente chama de N, tudo bem? Número total de moléculas. Como é que fica nesse caso? A gente parte ali do nosso PV igual a nRT, né? E o que a gente vai ter? O N, o Ninho, né? O N pequenininho, ele é igual a N sobre NA, tudo bem?
Aí, tendo essa informação, a gente pode substituir aqui nessa equação. Fazendo isso, o que a gente obtém, né? A gente vai obter que PV é igual a N sobre NA RT, correto? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Se a gente pegar isso daqui, o MA e o R, tudo bem? Isso daqui é uma constante que a gente chama de KB. Esse K é minúsculo, tudo bem? A gente chama de KB. Alguns livros chamam só de K, aqui a gente vai tratar por KB, tudo bem? Fazendo agora a substituição desse NA e R por KB, o que a gente vai obter? Vou até fazer de outra cor. A gente chega finalmente em PV igual a N KB T. Tudo bem? Agora, vocês me perguntam, né? O que é esse KB? O KB é a chamada constante de Boltzmann, tudo bem? E esse KB tem um valor, né? Já que ele é uma constante. O KB ele tem o seguinte valor: 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, tudo bem? Então, isso daqui é a constante de Boltzmann. Então, essa aula fornece, né, diversas fórmulas, né? Na verdade, é basicamente uma fórmula, que é PVNRT, e as maneiras que a gente tem de trabalhar com ela, né? E é importante ter tudo isso bem fixo na cabeça, porque isso pode ajudar a gente a resolver diversos exercícios e testes na prova, né? Então, são mecanismos que a gente tem de se trabalhar as questões, tudo bem? Bom, para a aula de hoje é só. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula e tchau!